E aí eu vou contar um caso, então. Eu fiz durante 3 meses, foi muito bacana, né? Você vai num crescente de emoção, de sensibilidade corporal e de cena e de tudo, você vai desenvolvendo, não sei o quê. Era um exercício simples, você enchia 4 bexigas, com 4 sonhos diferentes. Mas sempre tem uma música de fundo, tem um ambiente, né? Tem uma coisa confortável, gostosa, então você acaba entrando mesmo naquilo. Depois de todo o aquecimento de 1h30. Então, e você tava lá brincando com as suas 4 bexigas, ele falava, agora, como a vida é assim, em alguns momentos você tem que decidir. Então você vai ter que estourar uma bexiga, então você deixa um sonho seu de lado. Aí tudo bem, né? Você fala, tudo bem, esse é menos importante, 4 sonhos, tudo bem, fica com 3. Tudo bem. Aí você com seus 3 sonhos, aí você tá lá, não sei o quê. Aí você brinca, deixa uma música, você lá brinca com seus sonhos, fica relembrando, né? Quais são. Aí ele vai lá, então, a gente vai pedir que você estoure mais um sonho. Vai ficar só com 2 agora. Tá tudo bem, né? 2 sonhos ainda. Aí, eu vou ser muito sincero, os meus 2 últimos sonhos eram em relação ao trabalho e amor, né? E aí você tá lá com seus sonhos, não sei o quê, e aí, de repente, ele pede pra você estourar mais um. O que você vai optar? Entre o trabalho ou o amor, entende? E aí você entra pra sua vida também. O que você leva, entende? O que você opta na sua vida? De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares usted não está. Volto pa casa abatida, desencantada da vida. No sonho alegria me dá, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, este alguém me diria, desiste desta busca inútil. E eu não desistia. Porém, com perfeita paciência volto a lhe buscar e he de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jugando bilhar. E neste dia então vai dar em la primeira edição escenas de sangre num bar de la Avenida San Juan. São meses só de diferença, é o mesmo ano. Na verdade a gente é siamesa, né? Mas aconteceu aí uma história estranha, eu acabei nascendo uns meses antes, rolou uma separação só de corpos, mas realmente a mente continuou grudada. É verdade. Siamesas. Tem até uma explicação pra diferença de altura, né? O prolongamentinho. Ela é meu prolongamentinho, eu sou o prolongamentão. Porque, na verdade, assim, rolou uma coisa de pele e tal, que veio mais pra cá, ficou menos pra lá, mas a massa encefálica ficou mais ali do que aqui. Eu comecei a dançar porque eu tinha o pé chato. E foi uma indicação do médico pra minha mãe. Falou, não, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem o pé chato e tal. E queria ser bailarina. Meu sonho até hoje é ser bailarina. Eu queria dançar, Era muito tímida, de verdade. A minha cesta de frutas! Mas tem uma história, né, clássica, porque um dia minha irmã resolveu prestar esse concurso de beleza, Miss São Paulo Infantil, e meu pai levou a minha irmã e eu fui, juro, eu fui acompanhando minha irmã pra se inscrever lá no concurso de beleza. E a mulher fez que insistiu e resolveu me inscrever também. Ela me convenceu porque tinha uma coreografia no meio do concurso e, como eu dançava, eu queria fazer a coreografia, né? Era assim. Como é que era? Sabe, uma coisa... Eu lembro da música, uma loucura. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 pra 11 anos. Eu comecei aí também. E aí eu ganhei o concurso, assim, a coisa mais... Você imagina a relação dela com a irmã até hoje, como é que não é por causa disso? Terrível. A irmã que foi, imagina só o que isso não causa até hoje.
Eu nasci com poderes mágicos. Eu não quis assim. E não há nada que eu possa fazer. Eu era sempre a que fazia a alegria da família, né? Então junta Natal, aquela coisa, aí vem a palhacinha pra animar todo mundo. Então sempre foi aquela, ela tem que ser atriz, ela tem que ser atriz. Eu acreditei. E aqui estamos, sofrendo até hoje. E você fazia coisas em casa? Fazia coisas em casa, pegava todos os primos, obrigava todo mundo a se vestir, a fazer peça. Aí chegava, tipo, com 5 anos pro primo e falava, veste essa roupa de mulher. Ele, eu não sou viado. É o personagem. Já com a consciência, né? E, enfim, azucrinava todo mundo até que eu acabei indo pro teatro mesmo e parei de azucrinar as pessoas. E aí meu pai me proibiu na sequência, disse, não, isso tá um mundo promíscuo e não sei o quê, aquela coisa de gente antiga, né? De confundir a atriz com a puta e de achar que uma chanchada é sempre uma porno chanchada, essas coisas todas. Enfim, aí ele me proibiu, eu parei durante uns anos. E aí depois ele faleceu e aí eu voltei. Anyway, eu ia acabar voltando quando eu tivesse um pouquinho mais de dependência assim, em relação a ele e a autoridade dele, né? Mas acabei voltando antes. Porque tudo tem um lado bom na vida, né? Ou não, né, talvez. Então, eu nasci na Paraíba, em João Pessoa. Eu tive uma infância moleca, assim. Eu sou filha única, meus pais são separados. Meu pai e minha mãe eram amigos de criança, de rua, assim. E aí minha mãe teve um namorinho com ele e ele engravidou. E ela engravidou, assim, tipo... Pra ela foi super difícil, porque meu pai é gay e falou, assim, tipo... Quando minha mãe engravidou, ela falou... Aí ele falou... eu sou gay, não sei o quê... Minha mãe ficou passada, né? Imagina a gravidez. Só que eles são amigos até hoje. Mas nunca... Eu acho que minha mãe é um pouco apaixonada pelo meu pai. Aí meu pai falou, eu tava tão danada nas escolas, passava de uma pra outra, que ele tava cansado. Você falou, o que é que você quer ser? Eu falei, atriz. Meu pai era ator. Falou, então tá, vem pro Rio, que você vai fazer cal. Aí eu fui pro Rio, fiz a cal, no meio fiz um supletivo, pra acabar o 3º ano. E me formei na cal, assim, passei 5 anos lá no Rio. Eu cheguei, meu pai conhecia todo mundo, então eu já cheguei, fui estudar e já trabalhava também. Fazia umas pecinhas lá. No meio disso tudo, meu pai... Eu só passei 1 ano morando com meu pai no Rio. Aí ele foi embora, eu fiquei lá, trabalhando em várias coisas, vendedora, garçonete, instituto de pesquisa. Eu tô dizendo que hoje à noite a gente vai lá no posto, que o movimento tá é bom. Quando uma pessoa fala assim, como é que a outra responde? Tá bom. Bom. Era só o que me faltava. Mais ninguém. Posso ligar a televisão? Não. Não vai comer os calunga da televisão, vai? Vai não. O Cláudio ficou sabendo de mim porque ele tava precisando de uma menina que fosse maior de idade e que tivesse uma cara de mocinha. Aí me indicaram lá na Paraíba, falaram, tem uma menina que faz teatro lá no Rio. Eu ainda tava na Cal nessa época. Aí a produção ligou, entrou em contato, eu mandei pro Sedex, né? Tava super ansiosa, pensando, meu Deus do céu, tem que enrolar, tem que enrolar. Aí no outro dia ele me ligou, falando, a gente gostou do seu teste, vem pra cá, mas você não passou. Vem pra cá em teste ainda. Do tipo, compra sua passagem e vem. Aí eu falei, tá bom. Aí cheguei lá em Recife, encontrei mais 2 meninas que estavam fazendo o teste e logo a gente se conheceu. E o Cláudio já tava bebendo, já tava todo enxerido com todas as meninas assim. E de uma hora pra outra eu falei, vou ligar pro meu pai pra falar que eu tô aqui. Aí fui no orelhão, liguei. E eu não sabia que a Júlia era mulher do Cláudio. Aí eu liguei pro meu pai e falei, eu tô aqui no mercado. Tá bebendo? Eu falei, tô tomando uísque. Olha, Maria, quem é que tá aí? Eu falei, a assistente de direção dele e as 3 meninas e ele. As 2 meninas e ele. Aí ele, olha, essa assistente de direção é a mulher dele, viu? Tipo, não dê mole pra ele. Aí eu, tipo, essa nem era ideia, mas eu já fiquei atenta. Eu falei, vou focar na Júlia também, né? E aí eu fui ganhar ela também, que eu falei, imagina, eu vou fazer o meu. E eu acho que foi mais ou menos isso, eu ganhei pela Júlia também, o papel. E o Cláudio, que é essa pessoa que ele toma, né? Você fica
Eu saí das filmagens, assim. Primeiro que eu tava muito impregnada de Cláudia. Meu pai falava, para, você não é Cláudia Assis. Tipo... Mas não tinha como, eu acho que todo mundo fica desse jeito, assim, no set dele. Sabe, impregnado dele. Ele é uma pessoa que envolve muito, né? O que é que tu quer de mim? Que voz é essa? Que silêncio é esse? Por que tu não falas o que estás pensando? Não quero estar recuando. Surpresa, né? Tipo... Mas é engraçado. É muito importante, assim, tipo, claro que ele coloca lidar. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu ganhei o prêmio em Brasília, foi maravilhoso pra mim. Assim, tipo... Mas eu passei 1 ano sem trabalhar, sabe? Depois que eu ganhei o prêmio, eu passei 1 ano sem trabalhar. Eu disse, meu Deus do céu. Mas é importante, né? Me dá uma mídia gratuita, sabe? Facilita, né? Você caminhar pelos lugares, assim. Foi bem surpresa, sabe? Mas pra mim, assim, tipo... Eu não fiquei me sentindo muito mais por isso, não. Eu fiquei feliz e triste também de ver um monte de coisa. Tinha gente que sabe, que depois dos festivais, assim, tipo... Nas apresentações do filme, chegava pra mim e contava as histórias, assim, sabe? Tipo, eu me identifiquei, tipo, eu sou essa menina. Sabe, eu passei por isso, eu fui abusada de uma forma... E eu nunca fui abusada. Eu me nego, sabe, o tempo inteiro. A primeira vez que eu vi o Baixio, antes de ir pra Brasília, cheguei em casa e comecei a chorar, assim. Eu falei, ai, meu Deus, eu podia ter feito diferente, sabe? A sensação do que você não pode mais fazer. Tá ali, feito. Esse gato. Olá, eu me chamo Wilson Migliaccio, sou ator, tenho 26 anos e venho de São Paulo. Mas eu escolhi o Rio de Janeiro para ser cenário da minha nova história. Eu conto com vocês para que isso aconteça. Quer saber um pouco mais? Mesmo sem acessar o Orkut, me dá um voto de confiança. Faça de pequenos objetivos ter grandes conquistas. Big Brother Brasil 8. Se eu entrar, eu vou ganhar. Eu já tinha um objetivo de ir pra TV, né? Assim, de buscar televisão. Mas eu não sabia por onde eu ia começar. Então eu resolvi começar pelo circo. Através dali eu conheci a dança, né? Que eu entrei numa companhia chamada Balé Popular Brasileiro, aqui em São Paulo, da Casa Verde. E depois fui pro SESI, o SESI Carvalho, fazer teatro. Eu tracei um objetivo, eu quero ir pra Globo. Só que eu precisava sair de casa. E falei pra minha avó, eu tô saindo de casa pra não voltar mais. Eu tô há 4 anos aqui no Rio. Na realidade eu morava na porta do Projac, bem próximo, uma kitnet. Hoje eu moro num apartamento. Eu não preciso de você pra me dizer que tipo de pessoa é o meu pai. Ele vive num mundo de fantasia, sim, eu tô sabendo. Ele tem um monte de dívidas, eu também sei. Ele não é um exemplo de vida pra mim. Se você tá interessada, eu não pretendo viver como ele vive. Do mesmo jeito que você também não é um exemplo de vida pra mim. Também não quero viver como você vive. Eu não sou a pessoa mais sortuda do mundo em matéria de pai e mãe. Mas o meu pai leva uma vantagem enorme sobre você. Ele não fica tentando me convencer que o jeito dele viver é o melhor. Ele não me enche o saco. Deu pra entender tudo? Hoje em dia eu conheço muita gente lá na Globo, né? Que me consegue participações. Figurações é muito mais fácil. Eu já conheço todos os produtores, né? Agora, pra participação, rola muita indicação, sabe? Amigo. Tem que ter alguém lá dentro que você conheça pra poder chegar junto, entendeu? Minha primeira novela foi no SBT, em 2004, chamada Seus Olhos. Era com a Carla Regina e o Nico Puig. Eu fazia parte da gangue. Aí depois eu vim pra Globo. Beatriz, volta aqui, Beatriz. Você tem que ficar, você tem que verificar tudo. A minha primeira da Globo foi 7 Pecados. Eu fiquei 5 meses e fiz 2 participações com falas grandes. Eu era garçom da Boate Naraca. Dona Beatriz, o estoque de uísque acabou. Tem que repor até a noite. Ah, você quer que eu vire uma garrafa de 12 anos? Fiz uma pro Fantástico, quadro Lolo e Tavinho.
fui garçom também. Fiz 2 em Caminho das Índias, como Rígira. Aqueles personagens de homens travestidos de mulheres, sabe? Pedindo dinheiro pro Tony Ramos. E a última foi em Caras e Bocas, como paramédico. Eu tava fiscalizando como fiscal de agência de figuração. Faltou um ator. Aí meu amigo que fez o Azucrim na novela Sete Pecados falou pro Zambelli, diretor, que eu era ator, já tinha feito participações com o Jorge Fernando. E ele me deu a fala na hora. Eu decorei o texto na hora e eu fui o paramédico que atende o Fábio Lago, sabe? Os sinais vitais estão todos em ordem. Vamos levá-lo para o hospital para fazer umas radiografias para ver se ele quebrou alguma coisa. Meu senhor do Bonfim! A princípio, a clavícula está deslocada ou fraturada. Quando eu vim pro Rio, nós viemos em 250 pessoas. E só ficaram 3 aqui. Acho que de nós 3 que ficamos mesmo, só eu fiz participações na Globo. Aliás, acho que dos 250 pessoas que vieram comigo, só eu fiz participação. Eu já fiz de tudo, eu já fui office boy, já fui metalúrgico, mas eu sempre deixava os trabalhos para correr atrás do meu sonho, sabe? Para fazer um espetáculo. Eu trabalhei 3 anos no Hopi Hari, eu era metalúrgico, aí quando apareceu essa oportunidade de trabalhar no Hopi Hari, eu saí da empresa que eu estava, no Metrô Patriarca, para poder trabalhar no Hopi Hari, onde eu trabalhei 3 anos e os meus 2 últimos anos eu ganhei o troféu de melhor ator. Entendeu? Trabalhar para 25 mil pessoas não é fácil. Bem-vindos ao Magic Kingdom, ou o reino mágico de Walt Disney. Ele mesmo ajudou a projetar cada detalhe desse parque, que o torna o mais especial de todos. Então prepare-se para entrar em um mundo de fantasias e magia! Tá tudo bem assim com esse casal que tá meio brilhante? Não, tá tudo certo. Tudo certo. A minha formação, ela começa não pelo palco, eu acho, mas sim pelo público, né? Então, eu não me preparei assim com um curso de teatro para me apresentar para o público. Eu me preparei estando no público, vendo as coisas sendo apresentadas. Então, eu era campante, eu era guia de turismo, acompanhei muitos grupos nas reuniões de escola, classe, conselho de classe. Eu sempre gostei de dar um pitaco, nunca era representante. Até as pessoas falavam, vai lá, tá, eu não era o representante, mas no final eu que falava mais, assim, sabe? Eu gostava dessa comunicação. E aí eu comecei a fazer o teatro, me interessei pelo circo, me formei no circo como palhaço. Meu DRT é de palhaço, até agora, né? Quero vários. E minha formação é no circo e eu comecei a usar essa linguagem do circo com malabarismo, com palhaço, etc., para chegar nas pessoas como eu já fazia como acompanhador de grupo, monitor em acampamento, etc. Na faculdade, logo na faculdade, eu passei numa entrevista para trabalhar na Disney. Foi espetacular. Então eles preparam você para falar com uma pessoa de 0 a 100, seja ela muda, seja ela cega, especial, cadeirante, normal, irritada, bonzinha. Porque é Disney, né? É a magia. Você vai pra Disney pra ver o Pateta. Você tem 20 anos, você sabe que o Pateta é um boneco, mas não, é o Pateta. Quando ele aparece, você faz Pateta! E ele vem, o acreditar. Isso eu comecei a falar, poxa, cara, todo mundo tem uma coisa em comum. E a gente esquece de tudo aquilo que a gente já fez, que era irado, a gente carrega na gente, mas a gente não sabe como resgatar isso. Como tirar do bolso quando toca uma música gostosa de dançar, de você não pensar assim, é um calypso, é brega, é um chitãozinho, é um não sei o que. Não, você ouviu, deu vontade de dançar, você dança. Sabe a coisa da criança? Essa música e a criança tá dançando assim, porque aquele tá dentro dela é assim. E com isso, eu consegui chegar um pouquinho mais nas pessoas. Eu voltei para a faculdade, passaram-se 4 meses, eu fiz a entrevista do navio, super por acaso mesmo, passou na minha vida, assim, foi uma onda mesmo, uma coisa bem mar. E o navio, o que é legal? Eram 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, enfim, que sejam, por semana, que embarcavam, queriam se divertir e desciam. Esse querer se divertir
faz parte da equipe de animação, a responsabilidade dela, e eu era o animador. Então, meu trabalho era fazer 1.000, 3.000, 4.000, 2.000 pessoas por semana se sentirem completamente bem. Sentadas, conversando, em pé, dançando, participando de um jogo na piscina, no momento de tomar sol na piscina quietinho, sem som nenhum. Tinham 5 nacionalidades, 8 às vezes. E aí eu comecei a me apaixonar pelas línguas, eu sempre gostei. Fui falando inglês, espanhol, aprendi o francês e o italiano, aprendi a me comunicar em alemão, em grego. Irado, eu gosto, né? Eu era fuçado, tipo, escrever, ficar perguntando. That's amazing. She's all I have. Então, Piratas do Caribe, né? Até passei tem uns vídeos na net, que é um pirata no Caribe. Eu tava fazendo trabalho no navio de pirata, eu falei, não vou tirar essa roupa. Dei a câmera pro meu amigo e falou, vamos fazer uma entrevista com a galera aqui, que é em Granada, depois de 2 meses que passou um ciclone. A cidade virou de ponta cabeça. When are you gonna stop that shit? Nice to meet you. Hello. Hey, we're from Grenada. Em vez de pegar por aquele coisa, ai, oi, tudo bem? E aí? Como é que está a recuperação da cidade? Vocês estão trabalhando bem, juntos, tal? Era trágico. Pô, era trágico. Mas eu não quero... Verbo tragicar. Eu tragico, tu tragicas. Enfim, eu não queria deixar mais trágico. E vai trazer uma fantasia, essa coisa da magia. A magia é primordial, assim. Para mim, acreditar é primordial. E isso é uma escola Disney. Eu assumo, sim, porque é magia, sabe? Existe, sim. Mickey existe, tá lá. Então eu tenho um personagem que eu faço muitas vezes, que é um mendigo. E o meu mendigo, ele é um mendigo mesmo. Ele é fedido, ele cheira pinga, sabe? Álcool, sujeira, tudo furado. Ele fala babando. Ele é um mendigo. E foi o meu grande sonho, ó, bem teatro. Meu grande sonho foi realizado esse ano, que é se apresentar na virada cultural. Caraca, meu! Tinha, por exemplo, moradores de rua. E os caras estavam aqui, caralho, puta que pariu. Eu falo uns palavrões, mas não foi eles que falaram, tá? Sabe, aquelas coisas, puta que pariu, caralho, a bicha do caralho, toca aí, porra! Isso tudo, eu tava tocando e eles eram os que mais estavam dançando. E quem tava falando isso, aquele puta que pariu, caralho, sua bicha toca caralho, era exatamente assim. Mano, muito obrigado, que sonzeira irada, não consigo parar de dançar. Foi emocionante, assim, pra mim. Eu sou um apaixonado por São Paulo, conheci, como eu falei, 30 e tantos países, capitais, são enormes, são fantásticas, são fenomenais, e eu escolhi São Paulo. Tudo acontece. Putz, é muito louco, sei lá. Se a grana acabar, se não tiver lugar pra ir, fica aqui mesmo, na Ipiranga, e aproveito pra dormir. E se a grana acabar, se não tiver lugar pra ir, fica aqui mesmo, na praia, e aproveito pra dormir. Eu comecei a fazer teatro amador no colégio com 11 anos. A minha escola tinha uma coisa bem forte com arte no geral, assim. A gente tinha aula de teatro, de flauta, de música, de artes plásticas, etc, assim. E aí, desde cedo, a gente, como era um colégio de freiras, a gente assistia a Paixão de Cristo desde cedo no colégio, que era montado todo ano. E aí, conforme você ia se destacando um pouco mais, você ia participando de outros espetáculos também. Então, nesses 7 anos, eu fiz muito espetáculo dentro do colégio, além de performance que a gente fazia e pequenas coisas, Dia dos Pais, então... E era um espaço que dava uma liberdade pra gente criar bastante. Então acho que foi bom pra minha formação, assim, de brincar mesmo, de brincadeira sem responsabilidade, sabe? Porque até o teatro amador tem uma certa responsabilidade. Mas no colégio não, a gente brincava, assim, de fazer. Então foi super gostoso e é lá que eu comecei, assim.
Quando eu fazia Artes do Corpo, eu conheci, né, essa galera da performance, não sei o quê, e aí eu conheci umas pessoas do Sátiros que faziam Artes do Corpo. E um dos grandes espetáculos que eu assisti deles, que eu gostava muito, era o 120 Dias de Sodoma. E aí eu acabei fazendo o teste e passei. Aí eu fiz 120 dias durante 3 meses. E era o ano de eleição, pra mim foi muito forte, assim. Era um ano de eleição, o espetáculo falava de política, e tinha um nu que passava um pouco desapercebido de tão forte que era o espetáculo. E aí eu decidi estudar, né? Aí eu fiz Fátima Toledo. Quando você entra no Fátima, tem o histórico das pessoas que já fizeram, né? Que é bem complicado, assim. Histórias de um que quebrou o braço do outro que ficou nu não sei aonde. E aí eu queria ver qual que era essa, assim. E aí eu fui e é muito bacana. Fátima Toledo é muito forte, assim, é visceral. Essa energia. Louco, muito louco. Vai ser tudo bem. A gente acha que é só chegar chegando, que a gente vai ter um momento de sorte, vão olhar pra você e falar assim, olha, nossa, você nasceu pra isso, né? Porque como você tem todo um histórico, e aí você acha que não, tá tudo bem. E aí como eu bati tanto a cara em publicidade, em TV, fiz tanto teste, você fica tão nervoso, você vai lá, faz teste pra cinema, eu já fiz teste pra filmes bons, assim, com grandes diretores, e você não passa nem na primeira fase. A gente tem que parar e estudar, sabe? Fazer mesmo. Your repo, they'll come for you too. Repo Man. Bom, pra mim, na verdade, eu entrei um pouco no universo do cinema através muito da minha família, assim. Eu, na verdade, comecei a frequentar sete de filmagem visitando meus pais. Meu pai, que é jornalista, então eu visitei muito estúdio de televisão quando ele dirigia os programas. E a atuação veio um pouco depois que eu comecei no colégio fazer curso de teatro. E aí aconteceu que eu fiz 3 comerciais com o Fernando Meirelles e ele me chamou para fazer Cidade de Deus. Então foi muito legal, assim, foi um caminho meio materno, paterno e também apadrinhado. Angélica, eu era louco por ela. E aí, fica perto? Acabei tirando foto, né? Além de linda, era a única cocota que transava. Bom, Cidade de Deus, assim, pra mim foi um universo muito interessante, porque foi o primeiro contato, assim, que eu tive de estar dentro de um universo de cinema, contando uma história de um livro que eu já tinha lido, que eu achava incrível, um projeto que o Fernando estava colocando, assim, toda a alma dele pra fazer, e sentir essa coisa de que era uma coisa especial, que enfim, que a gente jamais imaginou que fosse alcançar, enfim, o tamanho que alcançou. Foi lindo, como ainda está presente na cabeça das pessoas, é muito especial, assim, eu fico muito orgulhosa e muito honrada de poder fazer parte de um projeto como esse, assim, foi o primeiro filme e foi o filme que me abriu muitas portas. Você vai dar um tempo em Salvador? Eu vou, quero ver se eu arranjo um gringo até o carnaval. E aí pintou a possibilidade de fazer Cidade Baixa. Eles me convidaram para ir para os Estados Unidos para fazer umas entrevistas, a distribuidora do Cidade de Deus lá fora, nos Estados Unidos. E eu tava a caminho, no aeroporto, literalmente dentro do carro, quando o Sérgio Machado, o diretor do Cidade Baixa, me ligou e falou: eu tenho esse projeto, a gente pensou nos nomes, a gente não testou, acabou que a gente se perdeu e tal. E falou: você quer, de repente, vir aqui, a gente faz um ensaio seu com os meninos? Eu falei: quero muito, só que eu tô a caminho do aeroporto de Guarulhos, indo embora para os Estados Unidos. Você voltaria? Eu falei: lógico que eu voltaria. Aí ele me mandou o roteiro para eu dar uma lida, na verdade, que foi a única vez que eu li o roteiro, porque com a preparação da Fátima Toledo você não pode ler. Eu só li para entender alguma coisa do que era, do que se tratava. E aí voltei, e foi uma loucura, assim, porque o Cidade Baixa foi a primeira vez que eu tinha um personagem, assim, começo, meio e fim. No sentido que o Cidade de Deus era mais uma participação. E é um filme que ficou muito lindo, assim, eu tenho muito orgulho do filme porque eu senti também uma coisa especial pelo fato do Sérgio ser uma pessoa muito sensível, um outro tipo de filme, completamente diferente, muito poético, que trouxe para o nosso cinema uma coisa especial, uma história de amor visceral, baiana. I can't make the rent. You have no cash. Aí depois eu comecei a fazer
testes e mais testes, e mais testes, e mais testes. Eu tava conversando com o Rodrigo Santoro sobre isso, assim, é muito louco como as pessoas acham, assim, tipo, você foi lá, fez, pegou e fez. Não, rolaram muitos anos aí no meio de viagens e de sentar em Los Angeles, como o Rodrigo diz, muito yoga, muito surf, pra mim muita leitura, muito yoga, muita caminhada. Eu acredito que o teste, na verdade, se você não pega, não é porque você não é bom. É porque às vezes o que você trouxe não é o que o diretor ou o produtor ou as pessoas desenvolvidas no projeto querem pro personagem. Eu tento me pegar nisso pra não ficar tão nervosa de que tem que acontecer. E aí quando você pega, você fala, cara, é meu, entendeu? Que você foi e batalhou. Mas que dá um frio na barriga, muito infernal. Acho que vai dar pra sempre. Não, eu já tinha antes de começar. Eu tinha 300. Eu só aumentei agora, um ano atrás, coloquei 600. Meu pai, ele era fã da Emanuele, né? Que é daquele filme pornô. E aí eu nasci, porque queria pôr esse nome. Minha mãe não deixou. Porque até então iam ficar fazendo alusão, né? Ao filme. Aí, pela descendência dele, ele colocou Luna, que é lua, né? Aí ele colocou Luna. Aí ficou Luna, aí minha mãe deixou colocar Emanuele de segundo nome. Ficou Luna Emanuele. Aí agora, 20 anos depois, eu falo pra ele, né? Eu brinco, tá vendo? É praga de pai. Se for colocar o nome de atriz pornô é minha, e o que que deu? Aí ele até dá risada. Culpa não é minha. Aí, mas a gente brinca com isso até hoje, é engraçado. Aí eu escolhi a Anitta, só precisava de um sobrenome. E aí eu olhei assim, eu vi um cartaz de uma Ferrari, eu falei, Anitta é bem menininha e Ferrari é bem forte, né? Aí eu juntei os dois. Aí ficou. Eu tentei mudar pra Luna Emanuele mesmo, depois, e não consegui. Todo mundo já conhecia como Anitta Ferrari. Ei, garota, olha, garota. Ó, vem cá. Se você se comportar, ficar boazinha, eu vou tirar a mordaça da sua boca, ok? Vamos fazer um acordo? Posso tirar? Olha lá, hein? Então, eu tinha amizade com um dos meninos que fazia o casting das atrizes. E ele vivia brincando comigo, né? Anitta, vai fazer um. Eu faço com você. Porque às vezes ele fazia também. Aí eu falava que não, negava tudo. Só que aí eu falei um dia pra ele, vamos fazer um pra guardar de recordação, né? As peripécias, assim, de brincadeira, né? Aí eu acabei fazendo, rolou mesmo. Não foi lançado o filme, que ficou péssimo. Me colocaram com outro ator novato. Tá guardado até hoje o filme, o diretor fala. Só que depois desse filme, começaram a rolar mais um monte de convite. Aí fui fazendo, aí tô aqui. Em novembro do ano passado, eu contei 278. Então agora deve ter uns 300 e pouquinho. Que é muito difícil você gozar, né? Por causa que é muito... palavra certa, é muito pancadão, né? Malabarismo, põe a perna lá em cima. Então é difícil. E acaba você ficando, né? Acaba sendo automático. É ator mesmo. Você passa o que você tá sentindo, mas às vezes você não tá sentindo nada. Eu costumo sentir quando é com uma mulher, que a cena é mais tranquila. Aí eu costumo... dá pra sentir alguma coisa. Aí agora com homem é difícil. E eu não sou maníaco, eu falei pra você. Ô menina, calma, você vai. Olha o que eu combinei com você. Deixa aí, por favor. Não, nós combinamos. Olha aqui, ó. Olha ali só. Se comporte. Você falou que ia transar comigo gostoso. Dá uma olhada ali pra aquela mesa. Você vai fazer com isso? O que eu quero? Eu quero transar com você gostoso. Foi o nosso combinado. Eu sou a Anitta Ferrari, esse é o Kid. E o que a gente acabou de fazer agora foi uma encenação. Tudo combinado. A gente é contra a violência, sim. Tudo com amor. Isso aqui é só encenação. Nós, atores da Brasileirinha, não topamos com isso. Somos contra a violência feminina e também masculina, porque tem homem que apanha de mulher. Eu também não aceito isso, lógico, pessoal. Olha, o negócio é só amor. Beijo pra vocês. Tchau. Normalmente a gente só sabe antes do que vai acontecer no filme quando é um filme grande.
Tipo, ou o filme é todo seu, por exemplo, aqueles que a Rita fez, a Gretchen, aí sim, né? Toda uma história, um contexto. Agora, normalmente não, a gente fica sabendo na hora mesmo. Leva roupa, ou é a preparação deles, e se tiver algum texto, ali a gente inventa na hora da cena mesmo. Compensava no começo, até o 3º ano, né, que eu tava fazendo, a pirataria não tinha pegado download da internet, então tava bem legal. Aí agora foi diminuindo, né? Uma cena que antes, vamos supor, era R$1.000, foi para 500. E aí, por isso mesmo que já não tem mais atriz antiga fazendo filme, um monte parou. Morgana. Então, eu também já tô parando de fazer nacional por causa disso. Eu não vou fazer uma cena que antes me pagavam 1.000 por fazer agora 500 no mesmo trabalho. Então, eu não vou valorizar. Então, eu não faço mais, eu faço gringo, que aí o gringo paga até mais que 1.000. O gringo ele não tá exigindo, não exige muito de você. E o brasileiro quer que você fique fazendo uma cena de anal ali, tipo, 4 horas seguidas. Não dá, né? Então, eu já não tenho mais paciência pra isso, né? Agora, quando você tá começando, tem. Então, o gringo não, ele fez 2 posições de anal, tá ótimo pra ele. Vai parecer, nossa, mas ela tá com preguiça. Não é que preguiça, é que eu já não quero mais, não gosto mais de fazer anal. Já saturou, já passou minha época disso. Então eu prefiro os filmes mais levinhos. Mas, então se eu posso escolher agora o que fazer, antes eu não podia, né? Agora se eu posso escolher, eu vou escolher, né? Eu gosto de fazer bastante o solo, que é só eu. Ou então aquele que somos nós os atores com a câmera, não o diretor. No momento eu tô gravando um, que é eu e meu marido, né? Que aí é ele gravando o nosso dia a dia. Ele só faz comigo. Ele só fez 4 até hoje com esse. Ele nunca gostou. Ele só acompanha. Tipo, no começo era ruim, ele não gostava, ciúme, né? Mas depois ele foi conhecendo os atores, vendo que não é tipo aquela sacanagem que todo mundo pensa que é, nossa, todo mundo transando com todo mundo, oba-oba. Não é, ali é dinheiro, né? O diretor tá jogando dinheiro dele, ele quer uma coisa séria. Então, se tem alguma sacanagem, é depois. Com quem quer ficar, com quem quer namorar, quem quer fazer vício, como a gente fala, né? Ator que acabou de fazer a cena e quer ficar com a atriz em outro canto. Então, mas não é essa sacanagem que todo mundo pensa. Então, ele foi conhecendo os atores, é amigo de um monte agora, foi saindo com a gente. Foi vendo que é normal, é só ali na hora, tá atuando, acabou. Infância foi totalmente teatral, né? Minha mãe sendo atriz e meu avô e meu padrasto, enfim, uma família de atores. Eu fui aquela criança que vivia no backstage, dormia em camarim e assistia todas as peças e viajava. Então eu fui uma criança com muito contato com o teatro sempre, o tempo todo. Não só teatro, mas enfim, cinema e TV e tudo. E quando criança fazia coisas assim, pecinhas, e adorava no Natal me mostrar e fazer peças e apresentar coisas. Eu sempre gostei, assim. Eu também tive uma infância muito ligada ao teatro, porque meu pai é escritor de teatro, poeta, e minha mãe era atriz. Agora ela foi para outro caminho, mas ela até os 40 e poucos anos dela, enquanto ela foi casada com meu pai, ela era atriz. Eu tive meu pai, diretor de teatro, e também tinha um ator que eu chamo meu pai preto, que morou com a minha mãe e com meu pai durante 8 anos, e a gente cresceu junto. Então eu também tive essa vida de família misturada com os atores, sabe? De morarem juntos. Morava eu, meu pai, esse ator e coreógrafo da companhia do meu pai, que é o meu pai preto, Ronald, maravilhoso. Minha mãe e mais as babás. Então era uma casa cheia de gente o tempo inteiro. Eu comecei, com 8 anos de idade, comecei a fazer capoeira. E nessa capoeira, com Pedro, professor Pedro, que já trabalhava aqui na oficina, era ator aqui da oficina. E com isso, o Flávio Rocha, outro ator da oficina, ele resolveu juntar com o Pedro
as duas culturas, teatro e capoeira. E nisso eu comecei a me interessar melhor a teatro, e aí comecei a praticar, e aí foi. E o Fioravante resolveu trazer o Bexigão, formar um grupo de crianças, que ele gostou muito do que estava acontecendo. E aí precisava de mais 2 crianças menores de idade, pequenininhas, entendeu? Bem pequenininhas, assim, eu era bem pitoca, assim. Ainda sou um pouco, mas não tanto, né? E aí, pra fazer bezerro, numa cena do Homem 1, que até com a Ana Guilhermina era a mãe, era a vaca. E aí, me chamaram pra fazer o bezerrinho, e aí foi, eu comecei a me interessar, e sempre brincando, entendeu? Teatro pra mim, brincadeira, e sempre será uma forma de divertir, assim, porque alegria, mais importante. E nisso, tô aí, há 7 anos no Teatro Oficina, e pretendo ficar bastante tempo. Eu lembro exatamente disso, eu me perguntava o que é que eles fazem, sabe? Porque não tem horário, acorda tarde, dorme de madrugada, vai todo mundo sai pra jantar depois junto, e bebe, bate papo, e o que é essa profissão, né? Não tem um jeito de se vestir pra ir trabalhar, e chega lá e se maqueia, e se transforma, e pra mim sempre foi uma diversão isso, assim, essa coisa. Eu sempre acompanhei, a minha mãe era a parte mais preferida, assim, que eu tinha, era sentar com ela no camarim e ver ela se maquiando, e eu achava o máximo. E achava mesmo uma coisa de brincadeira, ela me maquiava também, e essa coisa eu não conseguia entender, eu falava, mas por que é que eles fazem isso? O que é isso? Uma família, tem que sempre pensar assim, família, quem entrar tem que tratar bem, tem que... Pessoa nova que chega aqui tem que tratar como se já tivesse há muito tempo. Tem que ter esse jogo, entendeu? E as pessoas me tratam super bem assim, entendeu? Me sinto em casa, me sinto respeitado. E eu espero, em algum outro trabalho que eu vou fazer, espero ser tratado da mesma forma, como vou tratar também as pessoas da mesma forma. Eu acho que tem que ter esse jogo. O dia que eu cheguei aqui... Então, eu estava fazendo essa faculdade de performance e artes do corpo. E aí correu um buchicho que todo sábado tinha ensaio aberto aqui. E eu já era louca no Zé, porque quando eu tinha 14 anos, meu pai me levou para assistir Ela, do Jean Genet, lá num festival de teatro de Curitiba. E eu assisti Ela com 14 anos e fiquei louca. Eu entendi tudo. A plateia ia embora e eu fiquei assim... Então meu pai falou, nossa, gostou do negócio. Nossa, Zé Celso é um mago, né? É o fera do teatro e espero que ele continue mostrando esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo há muito tempo. Foi muito bom ter começado com ele, com o Zé Celso. E aí depois eu fiquei com o Zé na minha cabeça. Quando eu vim para São Paulo, eu já sabia daqui, mas fui para a faculdade, comecei a estudar. Aí eu comecei a participar dos ensaios abertos. A gente vinha para esses ensaios abertos, eu cheguei a vir em 3. E aí o Zé, alguém me mostrou pro Zé, alguém do elenco, olha, e ele falou, vem pra cá, assim. Porque nos ensaios abertos, muita gente surge, assim, que tá participando do rito e acaba entrando, sabe? Aconteceu isso comigo. Naturalmente, eu já tava meio lá, meio cá, meio assistindo, meio fazendo. E tinham poucas mulheres na época. Então, todos os coros femininos, eu acabava entrando nesses ensaios. E aí, no final, o Zé falou... Vem segunda. Eu fiz o workshop com ele, sei lá, em novembro. Em julho, ele me ligou. Quero você aqui em São Paulo e vem ler Cacilda e vem pra cá. E eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, eu vou mudar de cidade, vou ter que trancar a faculdade. E aí eu vim pra cá, fiz a semana da leitura de Cacilda aqui no teatro. Era um frio horrível de julho. E aí, quando chegou no final, eu ainda não sabia se eu queria ficar ou não. Quando eu assisti um banquete aqui num sábado e o Zé chegou pra mim, eu falei pra ele, Zé, será que eu fico e tal? Ele chegou pra mim e falou, não acredito que você tá no to be or not to be, sabe? E aí foi o fim pra mim, eu falei, putz, me pegou, sabe? Eu falei, tá bom, eu admito, é isso que eu vou fazer.
de 9 meses. Só que ia nascer com uma parteira maravilhosa, tava tudo acertado para nascer com uma parteira na água. Ou em cena, que era o meu sonho mais desejoso, era que fosse em cena, claro, porque essa coragem a gente tem aos 21 anos, né? Uma coragem inexplicável, né, Lu? Eu, pelo menos com 21, era um estrondo. Eu hoje tenho mais medo. Naquela época eu era destemida. Eu até sempre tenho que buscar aquela menina, porque eu não tinha medo. E medo não era uma palavra para mim existente, assim. E não é que a bolsa estourou nesse ensaio e eu fiz o ensaio jorrando água, líquido amniótico. Falei, vai nascer em cena, que maravilha! E o líquido vazando. E a gente era índio. Então não tinha essa coisa de roupa toda manchada. A gente era índio, tudo pintado de vermelho, de amarelo, índia caeté. E todo mundo diz que tava maravilhoso, assim. Eu tava em estado de graça mesmo. Aí acabou a peça, eu falei, não nasceu. Aí fui pro banho com uma bucha, tentei tirar, assim, o máximo que podia de tinta e fui encontrar minha mãe ali na saída. A minha mãe falou, Ana Guilhermina, você está parindo! Assim, aí, tá bom, mãe. Aí cheguei no hospital, um japonês maravilhoso, que é meu ginecologista até hoje, falou, menina, você tá com dilatação 7, é pra já! Aí minha mãe disse que eu começava, eu falava, tira essa luz. Ele teve que fazer uma meia luz, teve que me colocar assim, e ele foi entrando na onda, falou, ele começava a rir de mim. Ela falou, que ela tá toda pintada? As enfermeiras vinham me lavar e disse que eu ia dirigindo a cena. Põe uma meia luz, mas era de alucinação, de dor de estar nascendo, não era uma coisa fútil exatamente. Minha mãe disse que eu tava meio alucinada falando aquelas coisas. E aí foi um parto normal, maravilhoso, com a minha mãe ali segurando minha mão, o namorado dela fumando charuto lá fora, clássico, assim. E aí nasceu, meu pai pegou o avião, veio correndo. E aí, enfim, depois no hospital começaram a chegar as visitas, e aí recebi 2 famílias no hospital, de possíveis sogras, de possíveis tias, de possíveis noras e possíveis tal, e minha mãe suando, frio. Aí tem toda essa parte dramática engraçada. Eu acho que foi engraçado, minha mãe acha que era absurdo e tal. E aí depois eu tive 1 mês com o Lírio pra amamentar e tal, mas aí eu já voltei em cartaz e montei aqui nesse camarim aqui, a gente montou tipo uma tendazinha com um berço e com uma babá que se vestia de branco super ríspida, assim, que pra tocar no bebê tinha que lavar a mão, era uma babá, a Maria do Socorro, que foi muito importante na minha vida, porque ela ficava aqui da hora que fosse até o fim, de guardiã aqui do Lírio. Agradeço muito a Maria do Socorro, que os primeiros 2 anos do Lírio foram no camarim mesmo, dormindo aqui comigo. Eu tive que lidar com o inesperado, mas eu posso dizer que eu lidei muito bem com o inesperado, porque o Lírio só me trouxe alegria e as coisas foram acontecendo. Eu tive a sorte do elemento água na minha vida, assim, nesses primeiros anos do Lírio, que fluiu de uma maneira maravilhosa, que eu nem vi como aconteceu, mas foi fluindo. E eu fico emocionada de dizer isso, de ter sabido lidar com o inesperado, porque eu realmente nunca tinha imaginado, nunca tinha planejado ser mãe, nunca tinha planejado, sabe? Foi um susto, mas um susto maravilhoso. Um susto que até hoje eu só tenho a agradecer mesmo. E eu adoro ser mãe. Eu descobri que eu tenho um talento, assim. Se eu não fosse atriz, acho que eu seria educadora, sei lá. Eu me apaixonei por esse mundo infantil. Esse mundo, assim, da criança, que é totalmente ligado à percepção, assim. Eu me apaixonei por isso. Eu sou apaixonada pelo ofício mãe, assim como atriz, caminha junto. E o Lírio me amadureceu muito como atriz. Me fez atriz. Acho que o Lírio me tornou atriz. Porque aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer isso, vou ter que atuar, e vou ter que ser boa, e vou ter que ir longe nisso, né? Eu acho que ele me aterrou, porque eu era bem gaivota mesmo. Aquelas gaivotas perdidas, assim, gaivota. E ele pôs, me plantou. Engraçado, o Lírio me plantou. Te falta
eres tan guapa pero estúpida. O amor me deixa